Galera, então existe aquela dúvida básica, né, da galera que treina no box, que é basicamente o seguinte: o treino é muito curtinho e aí eu quero gastar mais caloria. Para gastar mais caloria, eu acabo fazendo 2 treinos no dia. Então eu queria que todos os treinos fossem longos. Tem como todo treino ser longo? E aí eu vou tentar explicar aqui de uma maneira bem rápida por que não. Por que faz sentido a gente ter treinos curtos, tá? Então, para poder explicar isso, eu vou em algumas coisas na beirada e depois eu chego no centro dessa resposta. Então, para poder começar, a gente tem que saber que no CrossFit eu tenho o objetivo de melhorar aquele ser humano. Então, o ser humano ele sai do ponto A e eu faço com que ele chegue no ponto B, que eu aumento essa capacidade de trabalho dele, né? O condicionamento físico dele vai melhorar. E para melhorar esse condicionamento físico, basicamente eu tenho que entender qual que é a lei da supercompensação. Então, imagina que eu tenho um gráfico e aí eu tenho aqui, ó, qual que é a capacidade dessa pessoa. Então aqui eu vou ter a capacidade dela. E aí, isso aqui é antes do treino, ela tem essa capacidade X. O corpo dela está num estado de paz, tranquilo. Quando eu treino, eu estou desgastando meu corpo de propósito da maneira correta. Então, se eu desgasto meu corpo, quando acaba a sessão de treino, ele está pior do que quando ele começou. Está mais cansado, né? Só que se eu como e durmo direito, o que acontece com esse corpo? Ele melhora, ele chega no nível que estava e passa um pouquinho. Agora eu estou aqui, ó, quando eu começo a próxima sessão de treino. E aí, se eu sigo essa lógica, se eu sempre treino da maneira correta, descanso e durmo da maneira correta, o final do jogo eu tenho uma melhora, tá? Vamos guardar isso aqui e vamos partir para lá. Eu posso melhorar o meu corpo de diversas maneiras, mas você concorda comigo se eu tiver alguma coisa que faz com que este fenômeno seja mais viável e tenha mais efeito? Se eu tiver alguma coisa que faz com que essa supercompensação ela seja melhor e maior, talvez seja inteligente da minha parte jogar por esse lado. E aí, né, por pesquisa sabe-se que eu controlar a variável intensidade é bem útil porque ela é a maior responsável pelo fenômeno da supercompensação, o fenômeno que vai te fazer melhorar. Dentro do CrossFit a gente percebe que a intensidade pode ser calculada através do cálculo de potência média. Tá difícil por enquanto, mas vai ficar fácil, calma. Ou seja, se a intensidade ela vai gerar mais resultado, quer dizer que quando eu calculo potência média, se ela for maior, eu vou ter mais resultado. Se eu faço esse treino e calculo a potência média que está menor, quer dizer que eu tive menos resultado nesse treino, tá? Tá aí todo mundo junto, né? Então vamos para o cálculo de potência média. Quando eu vejo na física, o cálculo de potência média é igual a força vezes distância sobre tempo. Vale ressaltar que em exercício de peso, a força é a carga, né, que está naquela barra. Quando é de ginástica, por exemplo, corrida, o peso é a força e o seu peso corporal. A distância é o número de repetições que você faz e o tempo é o tempo que você termina o workout. Imagina se eu tiver a condição de diminuir isso aqui, ó, que divide a conta. Então, vamos imaginar assim, ó, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4, que é a parte de cima, dividido por 2. Então o resultado vai dar 2 no final. Agora vamos aumentar 1 aqui. Vai virar 3 vezes 2 sobre 2. Isso aqui vai estar dando 6 sobre 2. Isso aqui vai dar 3. Agora, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos diminuir pela metade. Vai ser só 1, tá? Se eu pego isso e diminuo só 1, olha só o que fica. A força era 2, a distância era 2, o tempo virou 1. Isso aqui vai virar 4 sobre 1. Isso aqui é 4. 4 é maior do que 3. Então, a gente achou uma conta muito básica, é claro, isso aqui é algo bem bobo, mas dá para exemplificar. Por que talvez fazer mais rápido o treino, aquele treino prescrito, aumenta essa intensidade, que talvez, né, seja a opção mais viável para poder te entregar resultado. Tá aí, fez sentido? Acho que fez, né? E aí, o que acontece? Se você, mesmo assim, opta por fazer 1000 treinos no dia,
Pô, se o treino curto ele me dá mais resultado, eu vou fazer um curtinho de manhã, um curtinho de tarde, um curtinho de noite. O que pode acontecer? Eu vou usar uma outra cor aqui, tá? Vou usar a cor azul claro. Você desgastou o seu corpo mais que o normal. E mais do que o seu sono e a sua alimentação te recupera. No final você recuperou até aqui. E depois gastou mais. Recuperou até aqui. Gastou mais. Recuperou até aqui. Qual que é a resultante desse gráfico? Seu corpo piorou. Então, o que eu quero responder aqui não é como que faz para gastar mais caloria. Mas sim entender que não tem como a gente colocar apenas treino longo. Você não pode calcular o seu resultado dentro do CrossFit apenas em gastar mais caloria. Isso aí, a gente parte para um outro lado da saúde, que é uma troca que você vai ter com um nutricionista, por exemplo. Mas dentro do CrossFit, a opção mais viável e econômica para você é fazer treinos mais intensos. Se ele quer intensidade, a gente deixa mais rápido, mais pesado. Mas a gente quase não mexe nesse volume, a gente não deixa mais volumoso. Sabendo que você tem um dia a dia muito corrido, então você dorme e come e não tem como te pedir para dormir de tarde, tirar um cochilo, ou apenas comer alimentos XYZ. Isso é difícil, né? A gente tem que ser bem realista. Então, talvez a melhor escolha seja, para você ter mais resultado, você está alinhado a uma dieta com uma nutricionista, você procura esse serviço. Além disso, você faz o treino ser cada vez mais intenso. E na hora que você consegue dormir, você tem uma boa qualidade de sono. Então, dormir bem, tá? Essa é a resposta do, talvez, por que você não pode ter apenas treino longo. Eu fui pelo caminho do por que faz sentido ter treinos curtos. Espero ter ajudado. No mais, pode mandar uma mensagem que a gente ajuda.